Porque eu falei assim, gente, se eu pensando na minha cabeça, supostamente eu não sei. Se eu cair aqui de novo, eu posso perder isso, posso perder aquilo, e aconteceu. Quando eu competi, eu não caí a primeira vez, falei assim, não, eu não posso me avaliar por uma única competição. Superou a Foi fase. aquele momento. Aí fiquei em segundo, já fiquei super Professor satisfeito. Geraldo, o senhor que trabalhou com muitos atletas, essa questão do patrocínio pressiona os atletas? Trabalhou com vários atletas que viveram essa correria atrás do patrocínio, como é isso? Existe um grande problema do atleta, é quando ele chega à seleção, né? Primeiro, para ele chegar à seleção, porque ele tem que passar por vários níveis, e esses níveis, quando ele chega à seleção, ele vai estar com 17 no judô, 18 anos, e ele está naquele limiar entre eu vou fazer o esporte, eu vou estudar, ou se ele não tiver condições financeiras, eu vou trabalhar. Então, isso aí é muito importante, o atleta ter essa acomodação de saber que ele tem que fazer o esporte como uma coisa que ele elegeu, como uma coisa muito importante para ele, né? E essa falta de estrutura, de patrocinadores, isso aí é que daria essa acomodação se tivesse o patrocinador para desenvolver. Eu acho que ainda no esporte aí do Diego e outros esportes também, nós carecemos muito desses patrocinadores, das pessoas acreditarem e que deveria existir uma política desportiva maior ainda para amparar os atletas e ver e dar continuidade a esses novos talentos. Lá no judô nós temos um problema sério, agora em virtude dessas Olimpíadas todas que nós fazemos medalhas, nós temos aí os patrocinadores. E isso aí que eu pergunto aí ao Diego é em função disso. Na ginástica existe o mesmo problema? Tem um problema de o atleta não ir adiante, porque ele tem que estar pensando em como vai fazer e acomodar a vida dele? Olha, eu penso assim o seguinte, a Caixa em si é um patrocínio que eu viso que vai ficar durante muitos anos com a ginástica em função de que eles querem evoluir. Dentro disso fizeram projetos de 18 centros pelo Brasil de ginástica para evoluir como um todo. Meus patrocínios eu já estou há muitos anos, então eu não sei dizer isso. Eu acho, eu não estou com esse medo. Eu estou com a Redcar, eu já sou patrocinado há 7 anos. Então, e eu nem tinha resultado quando era patrocinado por ela. Você é um pioneiro, né, na ginástica, porque a ginástica sempre foi vista assim como um esporte feminino. É como o balé, né? Para um homem entrar no balé tem que sair quebrando barreiras e tal. Como é essa trajetória assim, de você se profissionalizar num esporte em que você é o pioneiro e, ao mesmo tempo, um exemplo para milhares de crianças no Brasil inteiro? Mas sabe o que é engraçado? Que esse preconceito que as pessoas tinham dentro da ginástica é uma coisa muito de cada um, de pessoa, não é muito generalizado, porque por mais que tenha só o Diego com resultados mais expressivos, é uma certa divulgação isso também, porque medalha de Copa do Mundo na ginástica é muito difícil. E nós temos o Mozia, o Michel, o Vitor Rosa, Luiz Augusto, o Arthur Zanetti, eu e mais 5 atletas que somos medalhistas em Copas do Mundo. E em Jogos Pan-Americanos, na ginástica, a gente tem 3 medalhas de ouro no masculino, 2 minhas e uma do Mozia Rodrigues. O feminino, propriamente, tem só uma da Jade. Então inverteu a situação. Então, não é que inverteu, já tinham resultados também na ginástica masculina, só que não era muito divulgado. Como teve Luiz da Parente competindo na Olimpíada, o Marco Monteiro estava na mesma Olimpíada que ela. Só que ninguém sabe, por todo mundo achar que a ginástica masculina era a mesma coisa do que a feminina. É a mesma modalidade, mas são aparelhos diferentes, com expressões diferentes. A mulher trabalha com a ginástica, com os saltos e com o balé. O homem trabalha mais com a força. São esportes, por mais que o mesmo esporte, com a mesma estética visualmente, são esportes distintos. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Diego, o que as crianças e os jovens podem fazer para ingressar na profissão? Olha, primeiramente, para ingressar na profissão, eles têm que acreditar e passar por cima dos obstáculos, porque existem poucos polos no Brasil para você poder se destacar. Depende também da família poder ajudar a acreditar no sonho da criança. Se ele quer fazer ginástica, tem que se abdicar de certas coisas para poder procurar certos lugares que nem no Brasil todo não tem. Você tem, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.
Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão de instalações, né, que a ginástica olímpica é super cara, esses problemas que vocês têm em relação às contusões, não são sequelas de longo tempo de treinamento e por não ter as instalações adequadas? Mais ou menos. O que acontece? A ginástica é um esporte de muito impacto. E a partir do momento que você não trabalha ela como uma escolinha, como lazer, você quer ter como uma profissão, quer ser um atleta que vai para a seleção, infelizmente você tem que se privar de certas coisas. É um esporte que impacta o dia inteiro. A gente faz milhões de saltos diariamente. Então não tem como você não ter uma dor a cada dia. Isso é comum. Só que vale também você se cuidar, ser sempre passado por médicos, porque a minha situação, eu tenho realmente cirurgia no tornozelo e no joelho, só que é tudo com muito acompanhamento, é tudo com sendo muito bem pensado. Eu tenho uma lesão mais grave, eu vou com certeza procurar meu médico, Robson de Bem, fazer fisioterapia. Eu faço fisioterapia todos os dias do ano. Não existe um dia que eu não faço fisioterapia, só todos os domingos. Como é essa convivência com a dor? Porque a sensação que a gente tem é que um atleta de ponta, ele amanhece sentindo dor, vai dormir sentindo dor. Como é essa convivência com a dor? Não, isso não deixa de ser mentira, de não ser uma verdade. Isso é uma verdade. Só que assim, são todos os esportes. Não é só a ginástica. O alto nível trabalha constantemente com a dor. Mas a dor e a vitória ao mesmo tempo, a dor e a glória, a dor e... Aquilo não é nada dentro de um resultado grande. Às vezes, quando você sobe ao pódio e ouve o hino nacional, é uma coisa tão grande, uma coisa tão sem explicação que vale a pena muitas coisas. Só que é uma dor que não é uma dor insuportável. Eu não posso dizer que as minhas dores são, meu Deus do céu, como é que eu aguento, eu estou num sofrimento. Eu não estou em sofrimento nenhum. Eu faço ginástica porque eu gosto, porque é prazeroso, porque eu tenho satisfação. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Eu quero dizer para o Diego, em primeiro lugar, que ele é um exemplo de superação e eu quero saber dele o que ele tem a dizer aos nossos jovens e adolescentes sobre o esporte. Primeiramente, agradecer, né, as palavras dela. E para os jovens, assim, se esporte é vida, ele transforma a vida, a cabeça de qualquer atleta. Eu sou um exemplo claro disso. Eu viajo, tenho 22 anos de idade, conheço o mundo inteiro, tenho a oportunidade de ajudar minha família, de ter uma cabeça mais aberta para o que acontece no mundo e sabendo o que é certo e o que é errado. Só que, assim, na vida a gente trabalha com muitos obstáculos, senão qual seria a graça dela? E procurar, sabe, não desistir as crianças do primeiro obstáculo na vida, no dia a dia. E os pais saberem incentivar, saberem dar apoio dentro do que a criança quiser fazer. Porque eu era uma criança super agitada, eu tinha muitos problemas, não deixei de existir por causa daquilo e minha família me ajudou muito. E não é asma, não é uma dor que vai tirar a criança do sonho dela. Eu tenho bronquite asmática desde os meus 7 anos de idade, tenho hoje ainda, uso bombinha, e não significa que eu não possa fazer ginástica. Não significa que por uma lesão, por isso, por aquilo. Eu não estou falando como coitado, estou falando que é uma coisa normal. Não significa que você tenha alguma deficiência, algum problema e você não possa fazer. E até você vê pelas Paralimpíadas, você vê pessoas com muito mais dificuldades do que nós, que graças a Deus eu nasci com todo o meu corpo perfeito, e aquelas pessoas mostram o que é superação e o que é ser feliz, porque elas, com alguma dificuldade, elas são acima disso tudo, acima de tudo isso que a gente vê. O que você acha que é importante aqui para que se massifique a ginástica no Brasil, ainda mais tendo um ídolo feito você? Olha, acima de tudo necessita dos patrocinadores, de projetos sociais, de ginásios novos, em função de que a ginástica depende de uma estrutura, depende de um ginásio montado só para ginástica. E o projeto mais concreto que eu vi disso foi da Caixa, que eles fizeram um projeto aí de 18 centros, que isso vai poder evoluir a ginástica como um todo para
não para um ano, daqui 10 anos está evoluindo a ginástica toda.